Na opinião de vocês, como é que a gente poderia orientar as pessoas que talvez digam assim, olha, eu até que não tenho muito problema com o passado, eu resolvo, eu tenho certa facilidade para resolver, mas que tipo de prevenção nós poderíamos sugerir para as pessoas? Né? Porque tem até um ditado que diz, é melhor prevenir do que remediar. Eu pergunto isso porque a gente já pode entrar nos relacionamentos com uma mentalidade já preparada para evitar sofrimento, né? Como é que poderia? Olha, tem um texto muito interessante que me veio à memória quando você fez a pergunta. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Guarde o seu coração. As coisas ruins, elas vão acontecer. Não coisas ruins no sentido de que elas sejam más, mas as coisas que vão de alguma maneira vir contra você e te incomodar. Te incomodar ou causar alguma ferida, gerar algum desconforto. Né? Nós vivemos no mundo, o Senhor não nos tirou do mundo. Né? Aliás, vale dizer aqui que o mundo vai ser uma ferramenta usada por Deus para tratar o nosso caráter, né? Exatamente. Muita coisa que a gente passa aí pela rua fora, Deus permite para tratar com a gente e nos melhorar, né? Quando você fala assim, por exemplo, Deus, eu quero ser uma pessoa mais paciente, me ajuda a ser paciente, eu estou meio sem paciência. Aí você vai para o trânsito. Lá no trânsito você é bombardeado de um monte de situações. E aí aquilo vai ser usado para te tratar, né? Pois é, antes da paciência vem a tribulação, né? Exatamente. Muito bem lembrado. Mas guardar o nosso coração e não deixar que realmente isso fique muito tempo dentro de nós. Se é um veneno, vamos colocar logo para fora o veneno antes que ele cause mais dano. E a nossa alma, ela precisa realmente estar sempre sendo monitorada por nós. Me fez mal, passei por uma situação, fiquei irritado, fui ferido. Resolve rápido. Não deixe para o dia seguinte. Sabe, eu acho que essa é a prevenção mais eficiente. Há determinadas coisas que não tem como você fazer, né? Não tem como evitar, mas o estrago que ela vai fazer na sua alma, nas suas emoções, isso muitas vezes tem como você evitar. Se alguém te ofendeu, libera logo o perdão e deixa o poder curador do perdão vir sobre você. Não fica carregando aquilo, né? Então, como uma das coisas que o pastor Guerra disse, encerra o capítulo, né? Então, escreva fim, imediato. Não faça daquilo algo que você vai ter que ruminar, né, o tempo inteiro. Né? Faça logo a digestão daquilo, coloque o fim e passe para frente. Né? Por que a gente trouxe inclusive esse tema assim para se tratar, se abordar aqui na TV? É porque grande parte, ou poderíamos dizer a maioria dos casos, com certeza, que chegam para ser atendidos lá, são pessoas que estão presas a situações que aconteceram lá atrás. Não é? Agora, qual é o poder, entre tudo que nós já falamos aqui, qual é o poder do passado não resolvido sobre a minha vida hoje, o meu presente e o meu próprio futuro? Sabe, nos paralisa. O passado faz a gente paralisar o hoje e impedir de você enxergar o futuro. O que aconteceu com a mulher de Ló quando ela olhou para trás? Ou seja, ela foi paralisada. Não é? Embora ela se tornou ali uma estátua de sal, mas quantas pessoas que estão paralisadas por conta do passado? Estão olhando para trás. Nós falamos aqui, quem tem posto a mão no arado não olha para trás. Passou, olha para frente. Ou seja, numa perspectiva de que Deus está fazendo coisa nova, que nós lemos aqui, texto de Isaías 43, 8, 19. Então, olhar para trás faz as pessoas paralisarem. Quantas pessoas paralisadas. E eu quero dizer uma outra coisa aqui também. Quantas pessoas que estão com seus emocionais paralisados por situações que aconteceram no passado. Nós já falamos, abordamos aqui,
Pessoas muitas vezes que têm 30, 40, 50 anos, mas o emocional totalmente infantilizado. Por quê? Alguma coisa que aconteceu lá atrás no passado que paralisou, não avançou. Ou alguma situação traumática, negativa, ou situações extremamente boas, mas que houve um choque, um rompimento por uma separação, abandono, morte súbita, qualquer um está sujeito a isso, e aí a pessoa paralisa. Então, a realidade é de que muitas pessoas estão olhando para trás e vem a paralisação como aconteceu com a mulher de Ló. Então, justamente isso que nós trouxemos esse assunto aqui à luz, para justamente alertar você. Por que será que algumas coisas na sua vida não estão rompendo? Não que a sua vida como um todo, mas talvez áreas da sua vida que não estão rompendo. Talvez seja a área sentimental que não rompe, você está vivendo um ciclo de começa e termina e nunca cria uma raiz. Talvez seja a sua área financeira ou profissional que você não consegue avançar. Tem situações talvez lá atrás que precisam ser resolvidas. Então, dentro dos casos que nós temos visto, os atendimentos, e principalmente nós demos uma passada geral nesses dias agora, do início do ano para cá, de todas as pessoas que estão aguardando serem chamadas, grande parte das pessoas ali com situações da sua vida paralisada por conta de coisas do passado que não foram resolvidas. E Deus, ele quer que nós resolvamos mesmo, né? Deus não quer que ninguém venha com pendência, porque aquilo em algum momento vai virar contra a gente, né? E como já foi dito aqui de várias formas, aí uma palavra que o pastor Rogerinho trouxe é exatamente isso, né? Você deve resolver ali e não dormir com deixar o sol se pôr com aquilo no seu coração, né? Avançar, mas resolver a questão. Nós tivemos uma participação aqui, a produção me informou, que é o Leandro, de Juiz de Fora. Ele diz que desde criança sofre com uma situação de disritmia e que isso afetou a sua vida como um todo, inclusive, se eu entendi bem a produção informando, ele está afastado do trabalho por causa disso e ele não consegue lidar com isso, né? Então parece que isso é uma coisa que realmente o machuca muito, né? E ele quer resolver, ele quer andar para frente, ele quer, né, avançar na vida dele. Como é que ele poderia fazer? Quer dizer, ele apresenta um problema neurológico, né? Parece que é neurológico, e que está afetando, inclusive, todas as áreas da vida. A vida social, profissional. Como é que ele faria? É claro que tem que ter uma avaliação profissional para saber a questão medicamentosa, se a gente pode colocar assim. Em primeiro lugar, ver que grau que chegou isso, de ferida dentro dele. Até onde, igual nós falamos aqui, da vergonha. Talvez ele está com vergonha por ter a disritmia. Talvez as pessoas estão isolando ele. Então, tem que ver até onde está essa ferida dele. Né? Qual o grau da ferida? Qual essa raiz da ferida aí? Para poder trabalhar isso. Agora, eu creio que ele já deve ter um acompanhamento clínico aí de um psicólogo ou psiquiatra, né? Agora, na questão espiritual, tem que tratar aí as feridas que ficaram. Exatamente. Não é? O que veio, né? O que veio armazenando, né? Ver qual o tamanho da mala dele aí para jogar isso para fora, né? Exatamente. Porque ele deve ter guardado muita coisa na mala aí que está na hora de jogar isso no lixo, né? Essa a bagagem, fora. Essa bagagem você tem que jogar fora, viu? Fica guardando coisas dentro de você e nem vergonha, tá? Procure alguém que possa te ajudar. Amém. Olha, eu queria registrar aqui a participação da Josélia Andrade, de BH. Ela escreve dizendo o seguinte: quero cumprimentar os pastores. Estive ontem no atendimento da Clínica da Alma junto com uma amiga, Ana Cristina, e fomos muito bem recebidas. Quero agradecer principalmente o pastor Guerra, que está nos dando muita força e que nos tratou tão bem, né? Já está encaminhando minha amiga para atividades na igreja, que está passando por um momento difícil. Obrigada. Esse programa é uma bênção, diz a Josélia Andrade, BH. Amém. Amém. Ontem, nossa, eu estava até com o nome dela aqui, que é a Gisele e Cris, que eu ia mandar um abraço para elas, né? Eu falei com ela que a gente ia mandar um abraço para ela no programa. Que bênção. Né? Porque ela esteve lá ontem. É a Josélia e a Ana Cristina. Ana Cristina, Legal. A gente teve um atendimento, uma coisa assim, rápido que chegou lá, né? Mas muito bem. Nós, conforme o caso, a gente pega e muito dá bem. uma atenção. Na hora. Na hora, né? E graças a Deus ela ficou feliz com Amém. Uma outra participação nos chega de Juazeiro do Norte. É a Etienne.
Ela diz: eu agradeço a Deus por esse programa, porque há 2 anos entrei numa crise de ansiedade e comecei a fazer um certo tratamento com psicólogos e também remédios. Mas confesso que fui curada pela ajuda de Deus, mas a ajuda de vocês também. Há mais ou menos 6 meses não tomo mais os remédios. Amém. O Clínica da Alma me ajudou demais. Glória a Deus. Bênção, né? Louvamos a Deus pela felizes vida com isso. dela, né? Mandamos a O Senhor é abraço. fiel. Amém. Vale dizer aqui que essa questão dos medicamentos é importante o profissional, né, orientar liberar. as pessoas. A gente nunca quer tomar um lugar de profissional nenhum aqui, mas as coisas que Deus usa esse programa para ministrar é que trazem libertação, porque a Bíblia fala, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que sempre procuramos trazer que é a verdade de Deus, a palavra de Deus. Tem uma outra participação que o nome está aqui, mas eu não vou dizer o nome porque a história dele é um pouquinho, vamos dizer assim, constrangedora. Eu não gostaria de expor o nosso telespectador, mas ele é de Belo Horizonte, é um homem, e ele diz assim: eu gostaria de perguntar, eu me converti há 15 anos e tenho um problema que tem me prejudicado muito. Não posso ver uma mulher que já me imagino tendo relações com ela e sinto desejo por ela. O que fazer diante disso? Como fugir disso? Eu quero o Senhor, quero ter mais dele. Vocês podem me ajudar? Eu acredito que tem a ver com alguma coisa do passado também, isso aqui, não tem? Tem. Se nós podemos te ajudar, a partir do momento que você quer ajuda, nós podemos te ajudar. O Senhor, Ele tem interesse em te ajudar, porque Ele tem interesse de que isso não te perturbe. A pergunta... Ele fala que ele vê mulheres e imagina tendo relação com elas, né? E ele sofre muito com isso, ele quer mais de Deus. O que tem ocupado a sua mente realmente tem impedido você receber mais de Deus. Essa conexão que você está fazendo, ela é correta. A sua mente, ela está ocupada com alguma coisa e isso impede que você receba aquilo que Deus tem para você. Agora, nós precisamos, antes de falar alguma coisa além, entender, você falou que se converteu há 15 anos. Como era a sua história anterior à sua conversão, né? Isso é muito importante, porque muitas coisas podem estar acontecendo com você hoje em consequência de coisas que você viveu antes da sua conversão, né? Então, há muitas pessoas que vivem e lutam muito querendo um tempo de intimidade com Deus, querendo mais de Deus e que vivem perturbados por não somente esses pensamentos impuros, mas até mesmo memórias que saltam de vez em quando e vêm à mente até mesmo com aquele saudosismo, né? Então, quando Paulo ele fala a respeito das relações sexuais, ele deixa muito claro que as pessoas elas se tornam uma através de um ato sexual. E a gente entende que um ato sexual ele é um pacto de sangue que se estabelece entre duas pessoas. Então, muitas vezes a gente precisa trabalhar isso tanto a nível espiritual quanto a nível de alma, né? Então, eu não tenho uma receita pronta para você, mas com certeza, entendendo a sua história e reavaliando todas as coisas que você já viveu e aquilo que você tem passado, você pode ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus e receber mais de Deus, deixando para trás estas coisas que para trás devem ficar.